Chegamos, galera, canal Contando História, feliz 2017, atrasado, né? Mas feliz 2017, estamos aqui, senhoras e senhores, muito que bem. Eu em dezembro, melhor dizendo, do ano passado, havia prometido que a partir de janeiro a gente começaria a postar vídeos do canal, aqui no canal, seja no Facebook, seja no YouTube. Lembrando, se inscreve lá no YouTube, curte lá no Facebook, você que ainda não curtiu. Eu ia postar alguns vídeos. Bem, promessa é dívida, cá estou, tô até arrumado, polido, diferente do outro vídeo, né? Que eu tava com uma camisa branca, tava de óculos e tava com um negócio esquisito aqui na cabeça. Muito bem, hoje eu vou falar de um assunto que tá aí nos meios de comunicação, nas redes sociais. Um assunto que muita gente olha, fica horrorizada, e é pra ficar horrorizado mesmo, por que não? Fica horrorizada, mas não entende o porquê disso estar acontecendo, o porquê desse fato estar acontecendo. Eu estou falando da guerra civil na Síria. Você já deve ter se pego alguma vez olhando, seja uma reportagem de jornal impresso, que ainda existe, né? Jornal na TV, ou até mesmo links no Facebook, no Twitter, que você já tenha visto, que você já tenha parado para pensar e perguntar assim, por quê? Por que isso está acontecendo? É por isso que eu estou aqui hoje, senhores e senhoras, para explicar para você o porquê desse conflito na Síria. Eu vou dar um breve resumo do que aconteceu, do que está acontecendo lá na Síria. Bem, para a gente entender a guerra civil na Síria, a gente tem que voltar um pouquinho lá em 2010, porque a partir desse ano começam-se a ter manifestações e movimentos em países do norte da África e se estende aos países da região ali da Península Arábica, chegando até a Síria. Esses movimentos ficaram conhecidos como Primavera Árabe. Eu vou dar uma aula só disso. Mas para você entender, a Primavera Árabe foram esses movimentos que tinham diversas causas e diversas reivindicações. Uma das causas de todos esses movimentos que aconteceram nesses países seria a contestação desses regimes ditatoriais, de alguns regimes ditatoriais que estavam no comando de determinados países por um longo período de tempo. Aí vamos lá, exemplo: Egito, Hosni Mubarak; Líbia, Muammar Gaddafi, né? Tunísia. Aí ele se estende, esses países que são países ali do norte da África, eles se estendem a outros países, chega ali na Ásia, chega no Bahrein e chega na Síria. Mas por que na Síria? Porque na Síria existe uma família que está comandando o país desde 1971. Hafez al-Assad assumiu a presidência da Síria em 1971. 1971 até 2000. 2000 ele morre devido a uma parada cardíaca. O filho dele assume. O filho dele, Bashar al-Assad. Você já deve ter ouvido falar esse nome. Bashar al-Assad, que está no poder desde 2000, claro. Em 2011, baseado em todas essas movimentações que estavam acontecendo no norte da África, aí vem Bahrein, por aí vai, a Primavera Árabe, baseado nessa questão da Primavera Árabe, plantou-se uma sementinha, a sementinha que nascendo aqui, ó. Essa sementinha fez com que grupos, pessoas manifestassem a sua oposição contra o governo de Bashar al-Assad na Síria. Porém, a reação do governo não foi uma reação educada, dizendo: olha, para de se manifestar contra o meu governo. Não, não, não. A reação foi de forma repressiva e violenta e truculenta. As tropas do governo, as forças do governo de Bashar al-Assad reagiram com muita truculência a todas essas manifestações de oposição. E é aquilo. Foi uma reação? Foi. Mas eu estou dizendo que houve uma ação repressiva sobre essas manifestações de oposição. E toda ação gera uma reação. E essa reação por parte dos oposicionistas do governo de Bashar al-Assad foi um gradual processo de, até rápido, mas
gradualmente eles começaram a tomar formas mais radicais de manifestar a sua oposição contra o governo, pegando em armas. Eles pegam em armas, ou seja, a oposição tem armas, as forças do governo têm armas. O que você acha que vai acontecer? Guerra. Guerra. Conflito. Conflito armado. Ah, Thales, então beleza. Então você está me dizendo que a guerra na Síria, ela é as forças de oposição contra as forças do governo, é isso? Não. Sabe por que não? Pelo seguinte, eu tenho uma frente de combate, outra frente de combate, mas eu tenho uma terceira. Eu tenho uma terceira, aqui ó, no vídeo aqui ó. Terceira frente de combate. Qual é? Estado Islâmico. Exatamente esse Estado Islâmico, responsáveis pelos atentados em Paris em 2015, você também os atentados em Bruxelas, os atentados em Nice e os atentados ultimamente agora na Alemanha. Esse Estado Islâmico, Thales, tudo bem, o Estado Islâmico então ele tá lá bonitinho lá, querendo lá combater na guerra da Síria, mas ele vai entrar em algum lado, ou do governo ou dos oposicionistas. Eles até começam lutando no lado dos oposicionistas, mas eles querem atender os próprios interesses. Você tem vários, mas predominantemente territórios. Eles conseguem esses territórios, os membros do Estado Islâmico? Sim, conseguem. Tanto que em 2014 eles proclamam, numa região que compreende parte da Síria e parte do Iraque, eles proclamaram um chamado califado. Meu Deus, o que é califado? Eu não sei, o que é isso? Eu vou te explicar. Califado é o seguinte, é um sistema de governo cujo líder, o grande nome, o principal nome é o califa. O califa, ele é o líder desse califado. Esse califado, no califa ele tem a função de aplicar as leis islâmicas, a chamada Sharia, que é a aplicação dessas leis islâmicas. Essas leis que são baseadas no que está escrito no livro sagrado dos islâmicos, conhecido como Alcorão. É basicamente isso. Então eu tenho 3 frentes de governo. Eu tenho a frente de oposição ao governo Bashar al-Assad, eu tenho à frente as forças do governo e eu tenho o Estado Islâmico. Então temos aí a composição dos grupos que vão combater nessa guerra. Certo? Ok, beleza. Aí, Thales, tudo bem, mas eu ouvi dizer aí pelos meios de comunicação aí, Facebook, Jornal Nacional, que tem país que apoia um grupo e países que apoiam outro, não é isso? Tem. A Rússia, por exemplo, ela apoia as forças do governo al-Assad. A Turquia apoia as forças de oposição. Você também tem a participação de outros países, como os Estados Unidos e a França, que vão atuar em grupo com outros países, obviamente, para combater o Estado Islâmico. Então há todo um envolvimento internacional nesse conflito na Síria. Certo? Tanto que a Organização das Nações Unidas, um dos principais órgãos no que tange as relações internacionais, as relações entre países, a ONU, vendo o que está acontecendo, faz reuniões nos seus conselhos no Conselho de Segurança. Esse Conselho de Segurança começa a ter propostas de sanções contra a Síria, porém a Rússia, que apoia o governo Bashar al-Assad e que tem poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, ela veta todas essas sanções. Assim como a China também. Tá certo? Como se dá esse conflito? Esse conflito, dentro da Síria, vão existir regiões que estão tomadas pelas forças de oposição, vão existir regiões que estão tomadas pelo Estado Islâmico e regiões tomadas pelas forças do governo al-Assad. E aí eu tenho esse conflito, tanto de um lado quanto do outro, quanto dos 3 lados. E o que acontece? Destruição em massa de cidades importantes, como a cidade de Alepo, como a cidade de Damasco, que é a capital da Síria. E quais são as consequências principais desse conflito?
Eu vou falar uma, dentre várias, mas uma importante para você entender isso. Se eu estou numa guerra, eu, pai de família, os meus filhos estão vendo essa guerra, eu estou presenciando uma guerra, o que eu vou fazer? Eu vou fugir, eu vou sair, eu vou me refugiar. Daí a questão dos refugiados. Essa questão dos refugiados, a chamada crise dos refugiados, eles vão para outros países em busca de um futuro melhor. E a partir daí eu tenho uma crise. Muitos deles vão para a Europa. E lá na Europa começam a sofrer ataques xenófobos. E também você tem toda uma questão de políticas para imigração por parte dos países da União Europeia. Ou seja, então a Síria, a guerra na Síria, o conflito na Síria, ela tem uma consequência que rebate em diversos países no mundo. Certo? Em diversos países no mundo. Bem, é basicamente isso o conflito na Síria. Se você tem mais alguma dúvida sobre o que está acontecendo lá, bota sua dúvida no Facebook, no YouTube, que eu vou ter o prazer de responder. Esse foi o primeiro vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido um pouco desse conflito lá na Síria. Até uma próxima. Fiquem com Deus. Valeu!